Vocês vão nos descartar assim. Nós voltaremos. Decepcionamos a cidade uns aos outros. Nós voltaremos. O curioso desta entrevista é que não dá para saber de que ano ela é, pois parece que as equipes do Mitchell têm tido desempenho abaixo do esperado todos os anos. Donovan Mitchell foi recrutado em 2017. Desde então, ele chegou aos playoffs em todas as temporadas de sua carreira. Isso é super impressionante, juntando-se a poucas estrelas na história que conseguiram tal façanha. Apesar de várias temporadas com mais de 50 vitórias e 2 anos terminando com a primeira semente em sua conferência, Mitchell ainda não passou da segunda rodada dos playoffs. Mesmo com suas deficiências, ele ainda é, individualmente e estatisticamente, um dos maiores jogadores de playoff na história da NBA, aumentando sua produção de playoff para um nível que apenas os jogadores mais lendários poderiam igualar. Seus 57 pontos no jogo, um dos playoffs de 2020, se tornaram a terceira maior pontuação em um jogo de playoff na história, atrás apenas de Michael Jordan e Elgin Baylor. O que levanta a questão é mera coincidência que as equipes lideradas por Donovan Mitchell rotineiramente tenham um desempenho inferior quando mais importa? Ou ele é o problema? Olá pessoal, sou Andy Hoops e neste vídeo vamos analisar Mitchell e outras 4 estrelas da era moderna que estão tendo um desempenho abaixo do esperado. Com o passar dos anos, o currículo de Mitchell nos playoffs se tornou realmente notável. Ele possui a 7ª maior média de pontos nos playoffs da história, com mais de 28 pontos por jogo, apesar de tender a diminuir com o envelhecimento. Ele é um dos únicos 4 jogadores a ter mais de um jogo de 50 pontos em uma única série de playoffs. Já vi pessoas compararem sua pontuação absurda e sua falta de sucesso nos playoffs com alguém como Damian Lillard. Exceto que, ao contrário de Lillard, Mitchell fez parte de equipes muito melhores que eram favoritas para avançar muito nos playoffs, mas ficaram aquém. Por exemplo, nos playoffs de 2020, como mencionado anteriormente, enquanto Mitchell mostrava todo o seu domínio individual, a única coisa que as pessoas lembram, se lembram de algo, é que o Jazz perdeu uma liderança de 3-1 na série para os Nuggets. Então, no ano seguinte, 2021, Utah garantiu o melhor recorde de toda a liga e enfrentando uma conferência oeste debilitada por lesões, então essa deveria ser a melhor chance deles de ir até o fim. Contudo, hesitaram novamente. Na segunda rodada contra os Clippers, Kawhi sofreu uma lesão no 4º jogo. Com a série empatada em 2-2, o Jazz estragou tudo e perdeu os 2 últimos jogos, enquanto Mitchell engasgava diante da torcida desesperada de Utah. No papel, Mitchell geralmente tem ótimos jogos, e a maior parte da culpa em Utah foi para Rudy Gobert, que misteriosamente desaparece sempre que ouve o termo small ball. Naquela época, a narrativa era que Gobert, a estrela secundária e atual jogador defensivo do ano, diminuiria sob os holofotes, enquanto Mitchell, o menino de ouro, era sobrecarregado para carregar a equipe sem ele. Incrível, mesmo anos depois, Mitchell continua jogando do mesmo jeito. Mas a narrativa está começando a mudar, e as pessoas começaram a perceber, talvez Mitchell seja o problema. Vemos ele fazer surtos de pontuação ridículos, mas quase chegou ao ponto em que ele parece unidimensional. Onde está o Donovan Mitchell que cria jogadas para seus companheiros? Quando os jogos ficam difíceis, Mitchell tem o hábito de tentar ser o herói e levar sua equipe à vitória com seus arremessos. Infelizmente, isso não leva a bons resultados. Por exemplo, ele teve 25 jogos de playoffs, marcando pelo menos 30 pontos, mas suas equipes venceram apenas 11 e perderam 14 desses 25 jogos. Quando os Cavs foram eliminados nos playoffs de 2025, houve um contraste gritante na maneira como essa equipe jogou em comparação com a temporada regular. Eles venceram 64 jogos, não por causa de Mitchell carregando-os para vitórias, mas por causa de um esforço de equipe. Os Cavs são profundos e talentosos. A taxa de uso de Mitchell disparou e seus colegas ficaram de lado, sem tocar a bola no final do jogo enquanto ele tentava fazer tudo sozinho. Similar aos seus dias em Utah.
De uma perspectiva, não é porque Mitchell quer jogar assim, mas por causa de sua falta de apoio. Por exemplo, com Darius Garland lesionado, Mitchell teve que assumir uma carga maior. T. Jerome teve uma péssima performance em alguns dos jogos nos playoffs. Evan Mobley teve um tornozelo lesionado. E Jared Allen, bem, mais uma vez, as luzes eram muito fortes para ele. Os Cavs tinham outras desculpas para recorrer, então a culpa não é apenas de Mitchell. Por outro lado, sendo a estrela da equipe com mais experiência nos playoffs, Mitchell também é culpado por não tentar animar seus companheiros de equipe e apenas se concentrar em como ele pode marcar seus próprios pontos. Isso é o que separa um All-Star como ele de uma verdadeira superestrela. Ele sempre pode fazer sua própria jogada, mas ele pode levantar o resto de sua equipe e ajudá-los a ter sucesso? Não é que Mitchell não queira, ele não sabe como. No final do dia, ele tem sido um armador de alto uso e de tamanho reduzido durante toda a sua vida. Nunca um verdadeiro armador, nunca um verdadeiro criador de jogadas e uma responsabilidade na defesa, que fica escondida por causa dos grandes protetores de aro dos Cavs. Poucos jogadores conseguem levar sua equipe a um campeonato como a principal opção. Mitchell não é um desses caras e provavelmente nunca será. Domantas Sabonis. Eu li um comentário engraçado no Reddit uma vez. Foi algo assim. Estatisticamente, Sabonis apresenta números que são 70% tão bons quanto os de Jokic, mas seu impacto é como 20% do de Jokic. Eu ri, dei uma risada e então pensei comigo mesmo, espere um segundo, isso é meio que verdade em um mundo onde a nova geração de fãs está obcecada por estrelas que enchem as estatísticas com grandes números em todas as categorias. Sabonis se encaixa nessa categoria. O cara é uma ameaça de triplo-duplo, liderou a liga em rebotes por 3 anos seguidos e ele é um dos jogadores mais eficientes na história da NBA. No entanto, por que não parece que seu impacto na súmula se traduz em mais sucesso em quadra? Desde sua chegada a Sacramento, eles foram aos playoffs uma vez, mas foram eliminados prematuramente dos play-ins várias vezes. A apresentação foi excelente. Abordou-se o impacto defensivo de Anthony Davis. Ele provou isso hoje à noite e toda a equipe veio muito focada. Sabonis deve ser o melhor jogador completo deles, o motor estável e consistente que mantém a equipe funcionando, e grande parte do ataque depende dele tocar na bola. Mas sua consistência também pode ser seu maior defeito. Raramente você vê Sabonis assumir o controle de um jogo à vontade, ou colocar sua equipe nas costas e levá-los à vitória. Nas 3 temporadas, Sabonis registrou 20 ou mais tentativas de arremesso apenas 2, 3 e 3 vezes, respectivamente. Ele é um cara que joga basquete de uma maneira muito segura. Com sua eficiência de elite, você imaginaria que o ataque do rei seria muito melhor se ele tentasse mais arremessos. Mas há uma razão para sua eficiência ser tão alta. Ele é muito seletivo com seus arremessos, porque ele tenta conseguir uma melhor visão para seus companheiros de equipe. Eu já ouvi o termo comerciante de handoff sendo usado, significando que ele obtém a maior parte de suas assistências de passes com drible. O que, quero dizer, não é exatamente uma coisa ruim, mas seus números de assistência não contam toda a história. É mais um produto de como o ataque dos Kings opera. Em relação aos seus dias em Indiana, Sabonis não evoluiu como esperado. A habilidade dele de pontuar fora do garrafão é bem limitada, uma fraqueza que o acompanha desde que entrou na NBA. Apesar de seus números, seu jogo ofensivo ainda é muito cru. Sem mencionar, há uma razão pela qual Sacramento tem uma defesa medíocre ou simplesmente ruim há anos. Com Sabonis no garrafão, nunca serão uma equipe defensiva de elite. Claro, nem toda a culpa é dele. Os Kings, ao longo dos anos, cometeram vários erros. Caramba, até mesmo conseguir os Sabonis em primeiro lugar pode ter sido um erro. A construção do elenco deles nunca fez sentido. E quando eles se tornaram os novos Chicago Bulls da era moderna, o que mais esperar além de mais uma derrota desmoralizante no play-in? Quando você pensa no legado que Domantas Sabonis deixará para trás, não são seus destaques ou suas estatísticas que as pessoas vão lembrar. Será o fato de que os Kings trocaram Tyrese Haliburton por ele? Joel Embiid, não tenho certeza se desempenho abaixo do esperado discretamente descreve bem sua atuação. Para começar, ele não é nada quieto. Mas devido à sua ausência recente, Embiid desapareceu nas sombras. As pessoas já não o colocam entre os 5 melhores jogadores quando ele está habitualmente lesionado ano após ano.
Em vez disso, chegamos a um nível de apatia. Embiid esteve plenamente saudável em apenas uma de suas 7 aparições nos playoffs e, consequentemente, seu desempenho foi abaixo do esperado. Não se pode dizer seu nome sem antes qualificá-lo como saudável, pois isso tem sido o flagelo de sua existência. Mas também lhe dá uma desculpa. Ao contrário de Sabonis ou Mitchell, Embiid tem lutado com coisas fora de seu controle. Em 10 de abril de 2025, Embiid passou por uma cirurgia artroscópica no joelho. Considerando seu tamanho imenso e idade acima dos 30, qual a chance dele se recuperar completamente e voltar a ser o jogador que era antes? Sim, as chances estão contra ele. Embiid ainda não passou da segunda rodada dos playoffs e é incerto se ele conseguirá como líder de uma franquia. Quando as pessoas olham para a carreira de Joel Embiid, há muito a admirar. Primeiro pivô desde Shaquille O'Neal a ser o cestinha da liga em temporadas consecutivas. Um defensor excepcional da NBA e o mais dominante jogador de duas vias da atualidade. Ele é uma ameaça total nas duas pontas da quadra. Então você se lembra de seu legado nos playoffs ou da falta dele? E isso te lembra que ele é, sem dúvida, a superestrela mais subestimada desta geração. Trae Young é. Recentemente, o Atlanta Hawks era visto como um time jovem em ascensão, destinado a dominar a Conferência Leste conforme Trae Young alcança seu auge. Em 2021, ao chocar os Sixers e chegar à final da conferência, o futuro parecia promissor. Exceto que agora, Trae está no seu auge e os Hawks têm ficado presos como uma equipe medíocre por anos. O futuro promissor deles virou um presente sofrido, obrigando-os a apertar o botão de semi-reinicialização. Na verdade, os Pacers são a equipe que pensávamos que os Hawks seriam até agora. Eu não culpo o Trae pela falta de sucesso, mas acho que suas primeiras temporadas deram a ideia de que ele poderia ser esse cara. Ele poderia ser o principal marcador e criador de jogadas de um time candidato ao título. Contudo, conforme os Hawks rejuvenescem e ganham velocidade, Trae assumiu uma função distinta. Seu papel como um passador em primeiro lugar, marcador em segundo. E o longo salto inicial resulta na enterrada de Dyson Daniels, que é assistência de Trae. Quer dizer, faz sentido. Ele é um marcador extremamente inconsistente, com altos incríveis, mas baixos catastróficos. Em 2025, ele liderou a liga em assistências pela primeira vez na carreira, mostrando estar no caminho certo. No entanto, no alto escalão, mudanças rápidas têm acontecido. Os Hawks conseguiram um novo gerente geral, um novo vice-presidente de operações de basquete e um novo chefe de análises. Seria este o início de uma nova era em Atlanta, totalmente comprometida em reconstruir em torno de Trae Young? Ou poderia ser este o início de uma nova era sem ele? Já Morant parece que foi ontem que Jay Morant estava em todas as primeiras páginas dos destaques da NBA. Com seu atletismo maravilhoso e estilo de jogo que cativou o mundo, alguém até sugeriu que ele poderia se tornar o próximo grande astro americano da liga. Então aconteceu o incidente com a arma e, de repente, o atleta antes querido se tornou o centro das atenções. E a liga evitou promovê-lo constantemente como o melhor jogador ou possivelmente o melhor jogador do draft de 2019. Morant e os Grizzlies têm vivido uma montanha-russa desde então. Por um lado, os Grizzlies claramente não são uma equipe de playoffs sem Morant, como mostrado na temporada 2023-24, quando ele perdeu a maior parte do ano e a equipe venceu apenas 27 jogos. Com ele disponível, eles facilmente alcançam mais de 50 vitórias. Esta é uma jovem equipe audaciosa que, alguns diriam, estava super confiante em sua habilidade. Afinal, quem pode esquecer do papo que jogaram nos Warriors em 2022 que acabou os eliminando em 6 jogos? Pensávamos que isso era apenas o começo do que estava por vir, mas foi seguido por uma saída na primeira rodada, depois a lesão de Morant. Então, eles se viram ultrapassados por outras jovens equipes como o Thunder e Wolves, liderados por seus próprios jovens superastros. Tudo enquanto Morant e os Grizzlies deram um passo atrás. Diferente dos Hawks, os Grizzlies têm uma base sólida para evoluir, e sua defesa tem sido um aspecto crucial de sua identidade. O maior problema deles é realmente a saúde.
Enfim, nunca vi a reputação de uma estrela cair tão rápido. Morant passou de um jogador carismático e amado em toda a liga, chegando perto da popularidade de Derrick Rose. Porém, tudo desapareceu repentinamente. Por causa de suas palhaçadas fora do campo e suas lesões recorrentes, que o forçaram a mudar um pouco seu estilo de jogo. Ele não está mais indo na velocidade máxima o tempo todo. De qualquer forma, é isso aí, pessoal. Esses foram 5 das estrelas mais renomadas da NBA que têm se destacado discretamente por um motivo ou outro. Compartilhe sua opinião nos comentários. Que outros jogadores você acha que se encaixam nesse perfil? Talvez Zion Williamson. E o que você acha que esses caras podem fazer para virar o jogo? Talvez até uma mudança de cenário. Enfim, muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Como sempre, vejo vocês na próxima. Paz